Bem, hoje estamos com um paciente de 46 anos de idade, sexo masculino, com sintomatologia para o membro inferior direito há cerca de 1 ano, com falha no tratamento conservador. Naturalmente, a gente sempre tenta as diversas opções para evitar o procedimento cirúrgico. E aqui nós temos a região de L4 e L5, né? Apresentando comprometimento da raiz emergente de L4, que é aquela que sai entre L4 e L5, e a descendente, que é a raiz que desce pela região de L4 com destino L5. Vamos olhar agora na ressonância no plano transversal, né? Em que essa linha nós temos aqui do lado direito, aqui a dura mater, com todas as suas estruturas no seu interior. Aqui nós temos o processo articular. Observem que essa região daqui, essa aqui, esse cume, que a gente chama de recesso lateral, está comprometendo, ou seja, está medializando a raiz descendente que está aqui dentro e a raiz emergente que está saindo pelo lado de fora. Vamos agora, dinamicamente, move aí o E2, para a gente observar aqui, olha, na região, né, L4, L5, observa as raízes descendo aqui, tá vendo? Essa proeminência dentro do forame. Então, a nossa dúvida qual é? Vamos entrar pela via interlaminar, seria por aqui, ou via transforaminal. Isso é quem sempre discute, antes do ato operatório, quem tem que analisar o tamanho da janela e o forame, o que a gente tem que ir lá, o que a gente tem que tirar de osso para chegarmos ao nosso objetivo. Depois de discutir o caso, nós chegamos à conclusão que a via foraminal será mais fácil a descompressão da raiz descendente e, naturalmente, retirada do ligamento amarelo, a ponta desse recesso lateral, nós vamos identificar bastante a raiz descendente em direção a L5, o que é o maior motivo da sintomatologia do paciente. Vamos olhar agora a tomografia. Vamos mostrar aqui onde é que está a raiz emergente de L4. Olha, está aqui ela descendo aqui. Vou mostrar na transversal, olha. Está aqui o canalzinho por onde ela passa, tá vendo? Isso aqui é a região do gânglio dela, né? Vamos descer um pouquinho mais. Vamos descer uns 4 milímetros, por aí, 4, 5 milímetros. E vamos olhar agora, aí para nessa região aqui, ó. Descemos um pouquinho mais, né? E aqui nós temos a raiz descendente, né? Que é justamente essa região daqui, ó. Ela está descendo para a vértebra de baixo. Sempre no procedimento endoscópico, nós temos que identificar a emergente e a descendente. Olhar qual que tem mais sintomatologia para escolhermos a nossa via de acesso. Então, concluindo aqui, olha, aqui nesse ponto nós temos a emergente sendo aqui, olha, o gângliozinho dela. O que é o gânglio? Olha que fica o corpo do segundo neurônio. E aqui a raiz descendente. Bem, agora vamos mostrar para vocês a tomografia. Essa aqui é a região arco posterior da vértebra. Temos que olhar sempre o espaço interlaminar, que é esse aqui, olha. À medida que a gente desce, o espaço aumenta. Tá vendo aqui o espaço L5, S1? Como é que ele é bem grande, de forma de losango. À medida que ele vai subindo, o espaço vai diminuindo. Vamos dar uma rodada nisso aí? E agora, rodando a tomografia computadorizada. Exatamente. Se por acaso nós formos entrar pela via interlaminar, entraremos por aqui. Dá uma rodada agora na vértebra. Vamos olhar agora o forame vertebral. Olha o forame aqui, ó. Ele aparece na hora que a gente roda, tanto do lado direito quanto do lado esquerdo. A gente analisa aqui a abertura do forame, qual o tamanho de osso, quanto que a gente tem que retirar de osso para alcançarmos nosso objetivo, ou da emergente ou da descendente. E à medida que a gente vai subindo o nível da coluna lombar, os forames vão aumentando. Então, ele aumenta no sentido ascendente, o forame, e o espaço interlaminar aumenta no sentido descendente. Então, aqui está o nosso planejamento, né? A linha média do corpo. Aqui a linha região do perfil, né? P e perfil. E aqui nós temos aquele nosso reloginho, né? Que tem que estar sempre na cabeça do cirurgião. Meio-dia, 6, 3 e 9 horas. Raiz descendente, essa daqui que vai de 3 para 9 horas. E a raiz emergente vai de 3 para 6. O nosso ponto de acesso vai ser exatamente essa região daqui, olha. Que a gente chama de triângulo de segurança. E aqui vai ter o processo articular escondendo essa raiz descendente, e nós vamos olhar à direita, no nosso campo, a raiz emergente. E aqui vai ser o nosso ponto de acesso. A 8, 10 e 12 centímetros, devemos escolher uma linha média mais ou menos a nível de 10 centímetros na nossa entrada, né? Neste sentido,
para alcançarmos o forame vertebral. Traçamos ali as linhas na radiografia, que é a linha do perfil, a linha do AP, e vamos seguir com todas essas orientações na mente para alcançarmos o forame vertebral. À esquerda aqui, nós temos radiografia em AP, com a agulha bem posicionada, a parte medial do pedículo, e à direita, nós temos ali a agulha faceando a superfície superposterior do corpo vertebral. Isso daí é a punção olho para a foraminoplastia. Então nós temos aí a entrada do forame entre L4 e L5. Esse instrumento está sendo colocado para limpar o fundo do forame. À direita nós vamos ter a raiz emergente. À esquerda nós temos o pedículo, que é justamente aquele triângulo de segurança que nós mostramos anteriormente. No assoalho nós temos o disco intervertebral, o teto, o processo articular. Então, o cirurgião tem que ter em mente essas estruturas na hora da entrada. Pedículo, processo articular, assoalho e à direita a raiz emergente, que está sendo protegida por essa cânula, né? Tem uma estrutura de metal, um tubo, que protege à direita a raiz espinhal. Aí vocês vão me perguntar, aonde está a raiz descendente? Está atrás do processo articular, está atrás desse teto que está sendo mostrado a vocês. Quando a gente retira parte desse teto, a raiz descendente, ela vai aparecer e vai emergir na vértebra inferior. Então esse é o objetivo da cirurgia. Entrarmos pelo forame, retirar parte do processo articular, liberarmos a raiz descendente e à direita a raiz emergente. Toda essa estrutura que você está enxergando aí já foi retirada parte do processo articular no teto. Isso que está sendo colocado nesse instrumento é o disco intervertebral no assoalho e a raiz aí por cima. Já terminamos a liberação da raiz descendente. Mais tarde nós vamos mostrar com mais perfeição a imagem. E vamos iniciar agora a retirada de parte do disco, uma hérnia pequenininha, que auxilia na compressão da raiz espinhal. Finalizamos o procedimento. O que está sendo apontado com essa radiofrequência aí é aonde estava existindo o disco intervertebral. Observe que retirou o disco, como é que a raiz está completamente livre, que é justamente esse tubo mais esbranquiçado, é a raiz descendente. E você só consegue enxergar essa raiz depois da retirada de parte do processo articular. Toda a raiz é bastante individualizada, a raiz descendente de L5, e à nossa direita vai estar a raiz emergente de L4. Aí tem que retirar todas as estruturas aderentes, disco intervertebral, processo articular, porque esse é o objetivo da cirurgia endoscópica por via transforaminal. É liberar a descendente e a raiz emergente, e muitas das vezes a retirada do disco intervertebral. Com isso, finalizamos o procedimento. O paciente vai receber alta no final do dia, depois de umas 8, 10 horas de internação, para a sua residência, iniciando aí o trabalho fisioterápico. E dependendo da patologia, vai ser em torno de 3 dias, 7 dias, 10 dias, por aí, né? Mas é muito importante a gente comentar que as retiradas, liberação dessas raízes por via endoscópica, além da segurança e da efetividade do procedimento cirúrgico, é justamente a velocidade de recuperação do paciente, evitando muitas das vezes cirurgias maiores, em que no passado era realizado parafusos particulares para a realização da retirada e liberação dessas raízes espinhais. Vamos ir mais adiante uns 10 minutinhos para deixar o campo bem limpo, e vocês vão poder agora confirmar a beleza no final desse procedimento. E nós temos aqui a raiz descendente, mostra aqui, a raiz descendente aqui, ó, todo o sentido dela, de cima para baixo, né? Aqui o processo articular na parte de cima que foi retirado. Ao fundo, vou mostrar aqui onde é que estava a hérnia. Ao fundo aqui onde se localizava a hérnia de disco, comprimindo a raiz espinhal. E agora um ponto bastante anatômico, bastante interessante, é justamente o ombro da raiz. Olha que beleza. A raiz emergente de L4, que é essa daqui que está sendo palpada, né?
e a raiz descendente de L5. Nós temos exatamente na axila da raiz. L5 descendo e L4 indo da esquerda para a direita. Vocês lembram muito bem no início da cirurgia o nosso reloginho da raiz emergente e da raiz descendente. Com isso finalizamos por completo o procedimento cirúrgico.